Amém? Glória a Deus. Antes de começarmos a falar de Gênesis, né? Que toda terça-feira nós estamos aprendendo a cada terça-feira um pouquinho com um homem virtuoso chamado José. Antes da gente entrar em Gênesis 45, quero trazer aqui para vocês, nem precisem abrir, Lucas 6,44. Quando fala assim: para cada árvore é conhecida pelos seus frutos. Em cada árvore é conhecida pelos seus frutos. Mas o que quer dizer isso? Que toda árvore é conhecida pelos seus frutos com a gente. Que todo homem é conhecido pelas suas atitudes. Que todo homem é conhecido não pelo que ele fala, mas pelo que ele faz. E é isso que a gente tem aprendido com José. A história de José nos mostra a virtude dele pelo agir dele, não pelo falar dele. Muitas pessoas gostam de falar, se sentem sensibilizados por pessoas pobres e falam: nossa, eu me sinto tão triste quando eu paro no semáforo e vejo pessoas lá pedindo. Me sinto tão triste quando eu ligo a televisão e vejo aquela pobreza. Mas quando Deus dá oportunidade para aquela pessoa, para agir, para ajudar, essa pessoa não faz. Tem muitas pessoas que falam: eu sou crente, eu vou à igreja, eu escuto a palavra. Mas aí quando você vê a história dessa pessoa em casa, ela não consegue distribuir afeto, ela não consegue ouvir os filhos, ela não consegue agir com sabedoria. Por isso que precisamos ver os frutos que cada um está gerando. Tem pessoas que têm ministérios, mas não conseguem orar por alguém que está clamando por ajuda. Tem pessoas que estão passando por situações difíceis, não financeiramente, mas espiritualmente. Mas não tem um irmão que chegue para orar. Então é isso. A árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. E nós possamos esta noite fazer uma reflexão conosco mesmo. Que frutos eu estou gerando? Que frutos que eu estou gerando? E aí quando a gente olha para a história de José, e a gente entende ainda mais sobre José, por pior situação que ele havia passado. Às vezes nós achamos, os nossos olhos carnais enxerga aquela situação tão difícil, mas na verdade a gente tem que entender que até aquela situação difícil está debaixo do governo do Senhor, que nada foge do controle dele. Se há obstáculo sendo colocado no meu ou no seu caminho, não é para impedir o propósito que Deus já tem para cada um. Se Deus tiver que pegar esse obstáculo e transformar em degrau, Ele vai fazer, porque nada vai impedir o que Ele escreveu para mim e para você. Porque Deus é aquele que transforma a maldição em bênção. Deus é aquele que transforma o mal em bem. Deus é aquele que transforma choro em alegria. E José entendia isso. A vida de José não foi fácil. Mas cada passagem que a gente tem estudado, tem aprendido nas ministrações, a gente entende o quanto Deus cuidava dele no detalhe. E aí, entrando no capítulo 45, versículo 1, agora a gente vai conhecer um pouquinho mais da história e das virtudes de José. José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala. E ele disse a seus assistentes: saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos
e lhes revelou sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram. E logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Sou eu, José, disse a seus irmãos. Meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José e perderam a fala. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Glória a Deus. A gente já consegue enxergar a virtude de José logo no versículo 1. A gente consegue enxergar o cuidado que ele tinha com a família, o zelo que ele tinha com a família. Quando ele fala assim para os seus assistentes: saiam todos e me deixem com eles. José não queria que ninguém mais ouvisse o que havia acontecido entre ele e os irmãos. José queria preservar a imagem dos irmãos perante os outros. Ele não queria que o passado dos irmãos viessem para o presente rotulá-los, atrapalhá-los. José não queria que ninguém encontrasse seus irmãos na rua e apontasse: foi ele que vendeu José. José não queria que ninguém julgasse seus irmãos. O que José queria fazer era um concerto entre ele e seus irmãos. É isso que a gente tem que entender. Tem muitas coisas que a gente quer consertar, na verdade, deixar pior ainda. Porque ao invés de consertar o que você tem com o teu irmãozinho da igreja, ou com alguém da tua família, ou com alguém dentro de casa, entre você e essa pessoa, você espalha, você fala. E as pessoas mesmo, não conhecendo aquela outra pessoa, acaba julgando, rotulando, sem saber exatamente o que aconteceu. José cuidou da imagem dos irmãos. Quantos de nós realmente cuida da imagem do outro? Quantos de nós pegamos uma situação e consertamos entre a própria pessoa e ela? Se espalhar ajudasse, não haveria tanta briga, ou tanta discussão, ou tanto desarranjos. E José mostra para a gente logo no primeiro versículo: saiam todos daqui, o que eu tenho para falar é com eles. Que nós possamos aprender isso, que o que a gente tem que consertar, que seja entre você e aquela pessoa. Muitas vezes, dentro de casa, não conseguimos consertar as coisas, porque falamos para várias pessoas, mas para aquela que precisa aquela que precisa ouvir, falar, não recebeu. E José faz isso. José também nos mostra aqui o amor que ele tem pela família. Quando ele pergunta assim: meu pai está vivo? O que ele quer dizer com isso? Ele quer trazer a família para aquele lugar. Ele quer mostrar o amor pela família. Naquele momento, os irmãos não conseguiram responder, porque os irmãos ficaram espantados, talvez com medo, com vergonha, de saber que aquele homem que estava à frente deles
era aquele homem que foi injustiçado pelos irmãos. Mas olha a indulgência de José. José, quando ele chorou daquela forma alta, que todos ouviram, não sabiam o motivo, mas ouviram o choro de José. Naquele momento José estava arrancando aquilo que estava o incomodando, ele estava desabafando, ele estava trazendo alívio para ele, por ver os irmãos na frente dele. José já havia perdoado os irmãos há muito tempo, e a gente vai enxergar aqui nos próximos versículos. Mas José sentia que os irmãos não tinham se perdoado. E quando os irmãos não responderam a pergunta de José, José começa a conduzir os irmãos para ver a graça do Senhor e não para olhar o pecado que eles haviam cometido. Quando José fala, aproximai-vos, não entristeceis. José estava naquele momento trabalhando com os irmãos para ver a graça do Senhor. Porque a falta de perdão traz para cada um aqui, que não sabe ainda o que é perdoar, traz dor, traz sofrimento, traz angústia, traz doença. Não é fácil mesmo perdoar. Não é fácil. Para perdoar precisa perder. Perder a razão, perder o orgulho, perder a vaidade. Mas quem perde tudo isso ganha cura, ganha paz, ganha uma vida de alívio, de refrigério. O que aconteceu com a vida de José? José, por tudo aquilo que ele passou, José já havia perdoado. Quando ele fala, não entristeceis, Deus me mandou para cá na frente, para que eu pudesse conservar a vida de todos. José entendia que todas as situações estavam debaixo do governo de Deus. Muitas vezes, pessoas passam uma vida achando que perdoou. É mais fácil se convencer que perdoou de algo. É mais fácil se convencer de algo. Mas aí, quando você olha para a ferida, você sente dor. Quando é colocado aquela pessoa que te fez tanto mal na tua frente, você ainda sofre. Aí você vai se lembrar que você ainda não está curado. E que você precisa ser curado para que a tua vida caminhe, para que algo novo do Senhor seja derramado na tua vida. Porque o Senhor tem coisas novas, mas para isso Ele precisa que o filho dele seja curado. E você vai sim olhar a tua ferida, e se você foi curado, você vai enxergar lá uma cicatriz. Você vai se lembrar, como José aqui falou, eu sou o irmão que vocês venderam. Mas isso não doía mais em José. A cicatriz estava lá. Ele lembrava do que aconteceu, mas ele não sofria. O que nós precisamos aqui é aprender na história de José, que muitas vezes as coisas acabam não fluindo. Não é por culpa do fulano, do ciclano, é por nós mesmos que estamos retendo a nossa bênção, até a gente se preparar para algo maior que Deus já tem para cada um. Você não perdoar o outro, não é o outro que vai se sentir mal. O pastor já até falou isso aqui. O outro talvez nem lembre do que foi feito, mas isso vai para você.
é para você. Aprendemos tantas coisas, mas parece que uma coisa que é tão simples, é tão difícil da gente executar. Por isso eu comecei a ministração falando que se conhece a árvore pelos frutos. Se tem alguém aqui que ainda tem algo muito difícil, que tem que ser perdoado, gere este fruto, libere esse perdão, deixa a tua vida correr, deixa Deus te mandar coisas novas. Aquela palavra que fala que para cada dia de humilhação é dupla honra, é o que aconteceu com José. A humilhação que ele sentiu, que ele passou por ter sido vendido como escravo, por ter sido injustiçado na casa de Potifar, por ter parado na cadeia, por ter sido esquecido pelo copeiro. Tudo isso, uma sucessão de situações tristes na vida de José. Uma situação que pode fazer a gente pensar: poxa, desiste logo. Está demorando para passar. Quando não é uma coisa, é outra. Parece que a minha vida não vai ter um refrigério. Quando não é uma área, é outra área. Está se levantando contra mim. Mas lembre-se que para cada dia de humilhação é dupla honra. José de escravo virou governador do Egito, o segundo maior homem daquela nação. É isso. Se está difícil, olha para a história de José. Olha para a história de José. Quando que algum homem, numa probabilidade racional, poderia imaginar que aquele escravo viraria governador? Mas Deus pega um obstáculo que aparece na sua vida e transforma em degrau. É isso que Deus fez na vida de José. Para cada obstáculo que aparecia, Deus fazia José crescer. Mas ninguém via. Porque como diz a palavra, aquilo que é revelado é para você, mas aquilo que é oculto é para Deus. Aquilo que Deus está revelando hoje é para você, mas aquilo que Deus ainda não revelou, espere, aguarde. Deus está trabalhando. No momento certo Ele vai te revelar. Às vezes achamos que as nossas orações não estão sendo atendidas, que as nossas campanhas não estão sendo respondidas, mas não é isso. Se Deus me chama pelo nome, se Deus te chama pelo nome, Deus não conhece a tua luta e não conhece a minha. Ele tem algo, Ele trata com cada um de forma individual, não é no coletivo. Porque o que dói em mim não dói em você, e o que dói em você não está doendo nela. Nós precisamos sair mesmo daqui fortalecidos, porque falar que tem fé em momentos bons é fácil. Falar que confia na palavra do Senhor em momentos bons é fácil. Mas quando você está no perrengue, quando você está no deserto, aí é que a tua fé vai ser testada. Aí é que Deus quer saber quem é você, varão, dentro da tua casa. Aí é que Deus vai querer falar com você. Aí como que você está sendo no seu trabalho. Que palavra que você tem na sua boca para edificar a sua vida e a vida do próximo, mesmo em momentos difíceis. Conhecemos a história daqueles hebreus que estavam no deserto. Os maiores milagres aconteceram no deserto. E será que é só no deserto deles que os maiores milagres aconteceram? No nosso também não pode acontecer? Eu aprendi que quanto maior a luta, é maior a vitória. Eu aprendi isso. Quer receber uma grande vitória, se prepare para lutar. Porque ninguém ganha sem entrar para uma guerra. Para ter vencedor precisa ter uma luta. Só que essa luta não é sozinho. Essa luta é com Deus. Você não vai sozinho entrar numa guerra, porque se você entrar, você vai perder. Mas quando você está com Deus, a vitória já é sua. Já toma posse disso. A vitória é sua. Não existiu na história
uma guerra na época de Moisés, de Josué, de Davi, que quando Deus estava com eles, eles não voltaram com a vitória. Não existiu uma, e não vai ser aqui, porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o Deus dessa igreja. Nós precisamos crer e tomar posse daquilo que é nosso, porque um Deus que foi lá atrás é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã. É um Deus que se revela todos os dias. Mas aquiete seu coração. Aquiete seu coração. Deixa Deus fazer, deixa Deus cuidar. Não queira dar uma mãozinha para Ele, porque aí vai sair tudo errado. Não se precipite, não faça do seu jeito. Peça para Deus sabedoria. Peça para Deus discernimento. Porque o inimigo, ele é astuto. Como diz a palavra, ele está ao nosso derredor, querendo nos tragar como um leão faminto. Ele quer plantar sempre a dúvida no seu coração. Mas quando houver dúvida, sai fora, não é de Deus, porque Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus de paz, Deus de amor, de direção. É um Deus que constrói. Que nós possamos sair daqui realmente refletindo quais são os frutos que cada um está gerando. Vá para a tua casa, começa a gerar frutos lá. Olha para o teu ministério, começa a gerar frutos no teu ministério. Deus é um Deus que dá ousadia para aquele que pede. Deus é um Deus que abre caminho quando não se tem direção certa para ir, é Ele que abre. Vá para o teu trabalho amanhã, vai gerar frutos. Seja canal de bênção na tua casa, no teu trabalho, no teu ministério, na tua família. Seja um canal de bênção. Hoje eu falei assim para minha mãe: se eu tiver que levantar todo dia igual, não quero mais levantar. Não quero. Porque é um Deus que transforma, é um Deus que muda. E José mostra aqui que a cura começa de dentro para fora. Se aqueles irmãos não se perdoassem primeiro, eles não poderiam usufruir daquilo que Deus já tinha preparado para aquela terra, para aquela família. Não importa o que você foi no passado, não importa o que você fez no passado, Deus não está preocupado com o teu passado. Deus está preocupado com hoje. O que você vai fazer hoje com a palavra dEle? O que você vai gerar hoje com a palavra dEle? De que forma que o Evangelho está entrando na tua vida? Qual é a tua árvore? É aquela seca que vai ser arrancada? Ou é aquela que vai gerar frutos para gerações? Aquela que você vai deixar legado? É isso, que legado vamos deixar para as próximas gerações? Que nós possamos aqui nos conectar mesmo com o Senhor, para que nós possamos sair daqui transformados, diferentes. Não falar todo mundo fala. É fazer, é ter atitude, é ressignificar coisas que estão lá paradas do mesmo jeito e trazer para a tua vida um verdadeiro evangelho.